Fala rapaziada, ouvintes do podcast Virada Paulista. Vamos para o nosso 5º episódio. Opa galera, Thiago do Futuro tá passando aqui só pra avisar que esse é o 6º episódio, tá? Não é o 5º não, a gente acabou se confundindo ali, mas é isso, agora pode voltar a curtir o episódio aí. Onde vamos discutir sobre a semana movimentada na Copa do Brasil, especialmente para os paulistas. Nesse episódio, o debate vai ser justamente sobre a Copa do Brasil para os gigantes paulistas, com algumas surpresas inesperadas. E para comentar junto comigo esse episódio, os dois participantes de sempre. Primeiro, Thiago Bayer. Se apresenta para a rapaziada aí, Thiago. Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e partiu comentar essa semana de Copa do Brasil aí. Segundo participante, e não menos importante, Guilherme Campos. Fala aí, Guilherme. Salve galera, sejam bem-vindos aí ao nosso 6º episódio aí e que vocês gostem bastante. Tá aí a apresentação dos dois participantes do podcast Virada Paulista. Vamos para mais uma edição do quadro Virada Indica. E fala aí, Thiago, qual é a sua indicação para a galera no episódio de hoje? Bom, galera, hoje eu vou fazer um merchanzinho pessoal, vou indicar o meu blog, o Fiel Redator, para você dar uma lida lá, se inteirar um pouco mais sobre o que está rolando no Corinthians. Tem bastante análise de jogo, tem entrevista com atletas do clube, seja de outros esportes também, porque o Corinthians não é só futebol, então dá uma conferida lá, Fiel Redator, o link está na minha rede social, no meu Instagram, Thiago_Bayer, então confere lá. Thiago, como sempre, lotado dos projetos, nosso garoto prodígio. Então confiram, rapaziada, mais um projeto do Thiago aí. Vamos aí, Guilherme, qual é a sua indicação da vez? Fala pra galera. Bom galera, hoje eu vou indicar pra vocês uma série que ela já tá na 5ª temporada, a última temporada dela. Saiu essa semana passada na Netflix, que é a última temporada de Lucifer. Vai finalizar aí a história, é uma ótima história, que pra quem não conhece pensa, nossa, é uma coisa do demônio, mas não é tão bem assim, é mais uma série policial. Eu achei bem legal, bem interessante. Quem quiser acompanhar lá o desfecho dessa história, tá lá no Netflix. Uma sériezinha básica aí pra vocês, rapaziada, indicada pelo nosso companheiro Guilherme Campos. E eu vou indicar um espetáculo do futebol mais uma vez. Está vindo aí a Eurocopa, no dia 11 de junho. Começamos mais uma Eurocopa com Turquia e Itália, válida pelo Grupo A da Euro, sexta-feira, dia 11 de junho, às 16 horas, no Estádio Olímpico. Vamos para mais uma Euro, onde tem várias e várias seleções candidatas ao título, como a própria Itália, França, Bélgica, Inglaterra, Portugal, entre outras. A Euro começa dia 11 de junho e acredito que para quem gosta de espetáculo no futebol é uma excelente oportunidade para começar a acompanhar futebol ou para quem já gosta assistir um belo campeonato. Beleza, galera? Essa foi as indicações dos 3 participantes do podcast. Roda a vinheta. Então vamos começar, rapaziada. Primeiro jogo dos paulistas aí na Copa do Brasil nessa semana. Paulistas, eu me refiro a Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Foi o Santos que visitou o Cianorte e confirmou o resultado de 2-0. Gols de Caio Jorge e Marinho. Fala aí, Guilherme, como que foi o jogo para o Santos? O resultado é importante, o resultado é animador, é notável algum tipo de melhora do trabalho do Diniz já, ou alguma implementação nova dele nesse elenco do Santos? E como que o Santos vai para o segundo jogo contra o Cianorte? Poupando alguns jogadores ou não? O que você acha? Comenta aí com a gente.
Bom, foi uma vitória que o Santos estava precisava vencer o Cianorte fora de casa. Era um resultado importante para o Santos e venceu 2-0. Fez um resultado bom para o segundo jogo, mas o adversário era muito fraco. O Cianorte é muito fraco mesmo. E contra um adversário fraco, o Santos não conseguiu dominar e criar muitas chances assim, trabalhando a bola de um jeito que eu queria ver o Santos jogando, com o Diniz, com o jeito já do Diniz, porque ele já está há um mês no Santos. Eu já esperava ver alguma coisa do trabalho do Diniz e eu não vi muitas coisas. O Santos cruzou 32 bolas na área contra o Cianorte, que é uma equipe muito ruim. 32 bolas na área para o Caio Jorge, para o Marinho, que são jogadores baixos. E por conta disso ganhou apenas 7 cruzamentos. Então, não vejo evolução ainda no Santos. Já, na minha opinião, já teria que ter. Ele está um mês aí trabalhando com essa equipe do Santos e não consegue evoluir. A gente viu um estilo de jogo muito precário, cruzamentos a todo momento. As melhores chances do Santos foram os gols e algumas outras chegadas, teve uma com o Marinho e outra com o Pirani, foi fazendo pressão na saída de bola e tocando a bola no toque, rasteiro. A bola foi de toque, cada jogador chegou na área e conseguiu a finalização. Através dos cruzamentos, o Santos não consegue finalizar, tanto que ganhou apenas 7 de 32. Então, eu acredito que o Diniz tem que mostrar logo o serviço, porque já está um mês aí, e daqui a pouco, se continuar mostrando esse futebol medíocre, a torcida vai começar a pegar no pé. Mas ele vai receber alguns reforços aí, provavelmente o Sanches vai renovar, vai ser mais uma peça de meio de campo ali que ele vai ter para poder reforçar essa equipe do Santos. Muitos especulam de Paulo Henrique Ganso, eu não acho que é uma boa para o Santos, não é um jogador que há muitos anos já não vem jogando bem, né? Não vem demonstrando um bom futebol, mas é as peças que o Diniz vai ter como reforço. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer esse resto de temporada. A expectativa do Santos tem que ser baixa no atual momento, porque é um momento muito delicado que o Santos está vivendo financeiramente e no futebol também. E Thiago, qual o objetivo real que o Santos pode alcançar nessa Copa do Brasil? Bom, eu acho que antes de responder sua pergunta, Levi, eu vou falar um pouco sobre o que o Campos falou e um pouco sobre o jogo também. Eu acho que o Santos fez o que era esperado que o Santos fizesse, que foi uma vitória por 2-0 muito tranquila, foram 16 chutes no gol, e o Cianorte chegou apenas 5 vezes, então o goleiro João Paulo mal trabalhou. O Santos dominou grande parte da partida, então foi um jogo sem dificuldades. O time do Cianorte é muito ruim, é um time muito fraco tecnicamente. O Santos não teve dificuldade alguma, mesmo com seu elenco limitado, que a gente sabe que é um elenco limitado, o Santos conseguiu superar o seu adversário. Além disso, os meus destaques desse jogo vão para o Caio Jorge e para o Marinho, que foram os jogadores que mais se apresentaram no time do Santos. Caio Jorge vive uma fase excelente, vem fazendo muito gol, é um atacante móvel, um atacante inteligente, um cara goleador e um menino de muito futuro. Eu acho que o Caio Jorge precisa ser melhor trabalhado no Santos, precisa que a bola chegue mais nele para ele ter mais oportunidades de guardar a bola no fundo da rede. E o Marinho, apesar de eu ter elogiado ele, eu preciso fazer uma crítica também, uma ressalva. Eu acho que o Marinho tá segurando muito a bola. O Marinho quer resolver tudo sozinho, ele não distribui muita bola pro time, e eu acho que isso é uma coisa para ser revista. E já não é a primeira vez que a gente vê o Marinho fazendo isso. Eu já vi muitas vezes na temporada passada, principalmente em momentos que o Santos estava sendo pressionado, o Marinho tentando tomar essa posição de líder e querer resolver tudo sozinho, sendo que tem outros companheiros ali que podem ajudar ele, podem servir ele para fazer gol. Além disso, respondendo a sua pergunta agora, Levi, eu acho que a briga do Santos na Copa do Brasil é pelas premiações, né? Passar de fase o máximo possível, porque eu acho que o Santos não tem chance de ganhar essa Copa do Brasil. Inclusive, eu acho que o Santos está bem longe de ganhar essa Copa do Brasil, então realmente é passar de fase para garantir essas premiações. Então vamos vendo até onde o Santos pode chegar, mas eu acredito que não seja muito mais do que uma quarta de final, até uma semifinal assim. Eu acho que vai ser por aí mesmo que o Santos vai parar. Como podemos ver, a situação do Santos não anda muito boa, não. Apesar da vitória, há suas controvérsias. Segundo jogo que vamos comentar, o assalto dos holofotes feito pela equipe do 4 de julho.
que recebeu o São Paulo em seu estádio e bateu o tricolor paulista por 3-2, mesmo o São Paulo com time reserva. Esse resultado ainda assim é um pouco impressionante. O meu comentário sobre essa partida vai para destacar péssima ou partida bem ruim do lateral ou ala Orejuela. Quase não tem chance no São Paulo, né? Mas quando teve a chance, não jogou muito bem. Falhou em alguns gols, fez um gol contra, teve uma atuação bem abaixo e o São Paulo encontra-se em uma situação desfavorável para disputar o jogo de volta no Morumbi. Guilherme, o que aconteceu? Por que o São Paulo foi derrotado, mesmo com o time reserva, para um time chamado 4 de julho? O que aconteceu? O plano do Crespo não encaixou? O São Paulo esteve bagunçado dentro de campo? O que a gente pode acreditar essa derrota do São Paulo? Diz aí. Eu acho que pode acreditar muito ao Orejuela, que nem você falou. O Orejuela fez uma péssima partida, apesar de eu achar que o Crespo escalou ele errado. Ele foi escalado como um zagueiro, né? Ele não jogou como lateral, ele jogou na linha de 3 zagueiros. Mas mesmo assim, teve falhas gritantes e foi por ali que o 4 de julho, que tem um dos jogadores, se não me engano é o zagueiro, é enfermeiro de dia e joga bola à noite. E o São Paulo conseguiu perder para esse time. Era com time reserva, sim, era com time reserva. E a gente começa a questionar se até quando o Crespo vai ficar com essa situação de escalar time reserva, poupar muitas vezes o time titular, porque é óbvio que o time reserva do São Paulo não é melhor que o titular, não é à toa que é reserva, né? Tem algumas boas ressalvas ali, o Rodrigo Nestor, que é bom jogador, tem o Éder, que fez 2 gols, tem boas peças, mas também você não consegue ter 2 times de qualidade, um titular e um reserva da mesma qualidade. Então, é isso que mais me preocupa. Quando que o Crespo vai começar a usar mais os titulares? Porque a gente fala, é uma partida contra o 4 de julho, não é tão importante assim. Mas e aí, se o 4 de julho venceu o jogo agora, e se eles chegarem no Morumbi, fizeram uma retranca, o São Paulo não conseguir furar? Porque é um jogo, são 90 minutos, tudo pode acontecer. A gente já viu times pequenos eliminar times grandes, e aí, se isso acontecer, vai ser um vexame para a história do São Paulo, viu? Thiago, como o Guilherme falou, o Crespo anda revezando muitos jogadores do São Paulo, entre titulares e reservas. Se pode notar algo positivo nesse jogo, eu acho que é a atuação do atacante Éder. Dá para considerar o Éder entrar no time titular do São Paulo, Thiago? Responde aí pra gente, por favor. Olha, respondendo essa sua pergunta, eu acho que o Éder sim tem espaço no time titular, porque a briga dele vai ser mais com o Luciano, né? Porque o Pablo, pra mim, não consegue se firmar no time titular, não é um cara que tem essa capacidade na minha visão, então eu acho que a briga dele é mais com o Luciano, e ele mostrou que ele tem qualidade sim, principalmente no segundo gol, onde ele driblou o goleiro, fez um golaço. Então é um cara que tem muita inteligência tática, é um cara que já jogou na Europa, um cara que jogou pela Itália, né? Não é qualquer coisa. Então, eu acho que o Éder precisa ser melhor aproveitado pelo Crespo, sim. E em relação ao jogo, eu acho que além do Orejuela, o principal problema que o São Paulo apresentou foram as bolas paradas, né? Os 3 gols do que o 4 de julho fez foram em bolas cruzadas na área, né? O tipo de jogada que vem complicando o São Paulo já e não é de agora. E além disso, esse jogo também me provou que o São Paulo não tem um elenco tão forte quanto a gente pensava assim. O time reserva do São Paulo é um time bem fraquinho, sabe? Então, eu acho que o que o São Paulo tem que fazer é focar na Copa do Brasil, sabe? É o título que eles não têm ainda. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Normalmente ganha quem tem o melhor elenco, tem as melhores reservas. Então, o Campeonato Brasileiro vai ser uma situação complicada para o São Paulo. Eu acho que eles têm que chegar no próximo jogo, já colocar o time titular e tentar reverter esse placar, porque se o São Paulo for eliminado pelo 4 de julho, eu acho que toda aquela situação que o Crespo criou ali, ganhando o Paulista, estava numa crescente muito boa. Eu acho que isso já vai começar a se complicar um pouco e o Crespo já vai começar a receber umas boas críticas da torcida e da imprensa. A situação do São Paulo realmente não é favorável e vamos ver o que o São Paulo consegue
arrumar no jogo da volta contra o 4 de julho. Já falando em time que não está com a situação favorável, vamos comentar agora sobre o jogo do Corinthians e Atlético Goianiense. Placar de 2-0 para o Atlético e saiu barato para o time da casa, viu? Saiu barato. Gols de Ronald e João Paulo. Thiago, primeiramente. Segundo jogo do Silvinho. E, coincidentemente, outra surra, se assim podemos dizer, para o Atlético Goianiense. O que o Corinthians tem para fazer para tentar reverter esse cenário? Porque tá complicado, tá muito difícil. Diz aí pra gente, Thiago. Não é um começo nem um pouco animador do Silvinho do Corinthians. E eu acredito que esses 2 jogos têm muito do dedo dele. Porque a gente já começa vendo na escalação a permanência do Camacho no time titular, é uma coisa que eu não consigo entender. Depois de um jogo tão abaixo que o volante fez no final de semana. Assim, foi uma coisa que me impressionou ele ter colocado o Camacho novamente de titular. E o Gil também, né? Porque o João Vitor, para mim, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem na atualidade. E ele ser reserva do Gil é uma coisa que eu não consigo compreender. O Corinthians começou ali até mostrando algumas coisas positivas, né? Aquela pressão ali na frente, tentando roubar a bola dos adversários. O Corinthians muitas vezes tirava a opção de passe dos zagueiros, então isso foi uma coisa bem interessante. Porém, o maior problema do Corinthians se apresentou também nessa pressão, porque era quando o time do Atlético Goianiense conseguia sair dela e chegava no meio de campo. Pegava a defesa completamente despreparada e foi assim que saiu o primeiro gol. A bola tocada entre o lateral Piton e o zagueiro Raul Gustavo ali pelo lado esquerdo, o cara cruzou e fez o gol. E aí, a partir desse gol, veio todo o despreparo emocional que a equipe do Corinthians tem. Não conseguiu se organizar mais em campo, cruzou muita bola na área. Gente, foram 33 cruzamentos na área, apenas 6 certos para um time que não tinha um atacante fixo na área. É uma coisa assim que eu fico realmente indignado, porque se é uma coisa que o Silvinho treina, tem alguma coisa muito errada, porque um time que cruza a bola na área sem ter um atacante é uma coisa assim um pouco curiosa até de se você parar para analisar. Depois o segundo gol acabou saindo no desespero, né? O Raul Gustavo tentou um chute de fora da área, perdeu a bola, o time do Atlético Goianiense saiu no contra-ataque rápido e fez o gol. O time do Atlético Goianiense muito rápido, um contra-ataque muito mortal. E aí já começam as minhas críticas também ao Silvinho por ter insistido nessa linha de 4. Eu acho que o Silvinho tá tentando inventar muita moda, porque o Corinthians estava jogando bem numa linha de 3 e aí ele quis mudar de repente. Eu acho que ele tá pulando algumas etapas, ele tinha que começar ali tentando ajustar um pouco melhor a defesa, deixa na linha de 3 mesmo, que era uma coisa que estava dando certa. E eu acho que o Silvinho tá se complicando, vai pegar uma sequência muito difícil agora. América Mineiro, depois o Atlético Goianiense de novo, que eu acho que o Corinthians já tá eliminado na Copa do Brasil. Sendo sincero, torcedor, eu acredito que o Corinthians não vai ter força para reverter esse placar e depois ainda pega o Palmeiras. Então, eu acho que se o Silvinho fez 11 jogos no Lyon e foi demitido, a chance dele ser demitido com, 3 jogos no Corinthians é muito grande. Eu acho que se ele perder para o América Mineiro, a coisa já vai ficar bem feia pelo lado dele. Então, não se assustem se o treinador for demitido. O último ponto que eu vou falar aqui é em relação ao lateral Fagner, que foi expulso. Não vou criticá-lo pelo lance da expulsão, porque é um lance questionável. Porém, eu vou criticá-lo pela sua imaturidade e egoísmo ao tentar entrar numa disputa egoísta com o atacante Zé Roberto e acabou prejudicando o time ali naquele amarelo infantil. Um jogador de Copa do Mundo, sabe? Não pode fazer uma coisa dessa. Então, fica aqui as minhas críticas ao lateral Fagner. Palavras duras do Thiago Bayer, hein? Palavras bem duras do Thiago. Bom, Guilherme, para você vai 2 perguntinhas aí também. A primeira, a expulsão do Fagner, na sua visão, foi justa? E a segunda, a formação tática que o Corinthians está usando é teimosia do Silvinho? Porque, como ele diz mesmo na sua entrevista de apresentação, ele é especialista na linha de 4, foi formado como jogador na linha de 4, treinou na linha de 4. Então, ele é um excelente especialista na linha de 4. O que você acha? O que você tem a nos dizer em relação a isso e em relação ao show, apesar do placar magro do Atlético Goianiense em Itaquera? Em relação ao Fagner, eu concordo. A expulsão foi justa. Primeiro, o cartão amarelo é idiotice. Foi querer revidar um lance e acabou tomando o cartão amarelo besta, idiota, que nem o Thiago falou, só prejudicou o Corinthians. E a segunda falta foi para cartão amarelo. Era um ataque potencial e ele realmente fez a falta no jogador do Atlético Goianiense. Mereceu ser expulso muito pela sua irresponsabilidade de querer
entrar em discussãozinha, briguinha com o Zé Roberto, que estava provocando ele. Ele caiu na pilha e acabou tomando o primeiro cartão amarelo. Sobre o Silvinho ser especialista na linha de 4, eu tenho uma opinião sobre técnicos. Meu gosto de técnico é um técnico que consegue se adaptar conforme o adversário que ele vai enfrentar. E o elenco que ele tem na mão também. O Silvinho já chegou falando que ele ia jogar na linha de 4, que ele era especialista nessa linha de 4. Só que ele tinha feito um treino com os jogadores. Você viu seu material humano e você quer falar, não, eu tenho que jogar desse jeito porque eu sou especialista. Mas seus jogadores às vezes não são. Às vezes você não tem jogadores para jogar da forma que você quer e você tem que se adaptar. E eu acho que essa é a situação do Corinthians no momento. O Corinthians não tem um elenco de extrema qualidade. E o Silvinho, ele tem uma linha de 4 que é bem falha, porque você tem o Fagner, que é um cara seguro, mas você tem o Gil, que ele tá insistindo como titular, que é um cara que vem falhando e sendo muito criticado pela torcida. O Lucas Piton, que é um lateral mais ofensivo do que defensivo, deixou a falha na marcação, no primeiro gol lá, acabou falhando. E o Raul Gustavo, que ainda é um zagueiro que é jovem, então é comum os zagueiros jovens errarem. Então eu acho que ele vai ter que abrir mão dessa linha de 4. O Corinthians ele começou a jogar bem com os 3 zagueiros, aí depois acabou perdendo para o Palmeiras naquele jogo que foi lamentável para a equipe do Corinthians, mas foi o único momento da temporada que o Corinthians mostrou algum resquício de um bom futebol. Então acho que ele vai ter que abrir mão, senão é isso que o Thiago falou, ele vai ser demitido com 4 jogos, e aí eu acho que a carreira dele como técnico vai praticamente acabar, porque 2 trabalhos, um você é demitido com 11 jogos, fazendo o pior começo de temporada do Lyon, e no outro você é demitido com 4, 5 jogos do Corinthians, é complicado, né? Realmente é muito complicado. O Silvinho realmente tem errado em alguns pontos. Por exemplo, o melhor dos laterais do Corinthians hoje é a ofensividade, tanto do Fagner quanto do Piton. Do Piton especialmente, porque o Silvinho notou isso, provavelmente, ou a equipe dele técnica passou isso para ele e ele recuou os laterais novamente. Então são essas questões, são essas teimosias que o Silvinho precisa rever. O menino João Vitor foi uma das gratas surpresas do Corinthians essa temporada. Ele chegou e colocou o menino no banco. Camacho, Ramiro, Rony, ele já chegou a escalar 3 volantes na estreia dele, agora ele escalou 2, mas mesmo assim ele viu que isso daí não vai dar certo. Vamos ver. Realmente o material humano do Corinthians é escasso, mas dá para fazer coisa melhor e dá para ser menos teimoso. Então vamos dar algum tempo ao Silvinho. Eu acredito que caso continue os resultados ruins, não vai ter para onde correr, ele vai acabar sendo demitido, porque o futebol brasileiro é imediatista. Aqui ou você vence para continuar, ou se você perde, você é eliminado. Então é isso, vamos esperar e vamos aguardar o Silvinho. De antemão e opinião primária, começo decepcionante. E vamos lá para o último jogo, que foi o jogo do Palmeiras. Palmeiras bate o CRB em Alagoas por 1-0. E o meu destaque vai para Abel Ferreira. Abel Ferreira abaixou a guarda, hein? Abel Ferreira abaixou a guarda e saiu dos 3 zagueiros. Voltou a jogar no esquema de 4-3-3. Guilherme Campos. Tá na hora do Abel usar mais o 4-3-3? Ou pelo menos alguma variação na linha de 4? É o caso contrário do Silvinho. Comenta aí pra gente sobre isso e sobre o magro resultado de 1-0 importante para o Palmeiras contra o CRB. Bom, o Abel realmente mudou dessa vez, não colocou os 3 zagueiros, mas se a gente fosse ver a disposição do time na hora de armar as jogadas, de sair jogando, os 2 laterais, o Vitor Luiz e o Mike, eles avançavam, eles viravam alas, e o Felipe Melo recuava para ser um zagueiro cabeça de área ali, enquanto você tinha o Luan abrindo pro lado direito e o Renan pelo lado esquerdo.
Então, a maioria dos times que jogam na linha de 4, a maioria deles fazem isso. Chama o volante, primeiro volante, para ele vir e sair jogando quando o volante ele tem uma qualidade no passe, como o Felipe Melo tem. O Felipe Melo é um bom jogador, sabe sair tocando, bons lançamentos. Então, o Palmeiras tem essa arma para utilizar. E eu achei que o Palmeiras fez uma partida ok. Fez o que precisou para ganhar. O William fez um gol, a gente viu o Rony muito participativo, como a gente sempre vê. O Rony atualmente é o cara dessa equipe do Palmeiras. E eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer quando o Dudu chegar, né? Porque o Dudu, ele é a cara do Palmeiras. Ele vai dividir esse protagonismo com o Rony. Eu quero ver como é que vai ser o encaixe desses dois jogadores e do Luiz Adriano junto com eles dois. Palmeiras entrou hoje em campo com os jogadores mais experientes. Média de idade era em torno de 29 anos do time do Palmeiras. E foi um jogador experiente que balançou as redes, o William Bigode. Thiago, minha pergunta para você. O William Bigode deve se contentar ou continuar se contentando com a reserva do Palmeiras? Ele não teria vaga em uns times melhores na Série A, não? O que você acha? E comenta pra gente aí sobre o jogo também e o resultado que julgo bom para o time do Palmeiras. Bom, o William, ele é um cara que às vezes é até criticado pela torcida do Palmeiras, né? Eu já vi muita gente falar que o William é aquele jogador que você gosta quando tá no outro time, né? Quando tá no seu, você não gosta tanto. Mas eu acho que o William também é um cara um pouco acomodado, sabe? Ele já tá no Palmeiras, um time que briga por tudo, que tem grandes jogadores, e quando ele entra ele faz gol, porque tem gente pra dar a bola pra ele, e ele é um cara que tem um faro de gol muito apurado, né? Então, eu acho que até não tem por que ele sair do Palmeiras agora, já nessa idade. Ele tem um contrato bom no Palmeiras, então... E além disso ele é importante em alguns momentos, então eu acho que ele tem que sim ficar no Palmeiras. Eu acho que tá bom pra ele essa posição e eu acho que ele tá no caminho certo. Bom, o Palmeiras ele entrou com os jogadores experientes, né? Acho que foi uma coisa muito importante, porque esse jogo era importante, né? O CRB não é um time besta. O CRB mostrou que tem qualidades hoje, mostrou algumas virtudes como ataques em velocidade, até colocou algumas bolas no drible ali contra os defensores do Palmeiras que tiveram até um certo problema em algum momento. Mas o time do Palmeiras é muito superior, né? Quando quis fazer o gol, fez. O Rony muito participativo, porém eu achei que ele foi um pouco abaixo. Eu achei que ele poderia ter entregado um pouquinho mais chances de gol e tal. Não conseguiu fazer tanto isso. Mas na falta dele tem outros grandes jogadores. Eu acho que o único ponto negativo de fato do Palmeiras é o Lucas Lima. Assim. Eu acho que é um cara que não tem muito espaço no Palmeiras, sabe? Mesmo quando ele entra junto com o time reserva, eu acho que é um cara que sobra ali, um cara que tá bem fora da rotação do time, então eu acho que o Abel precisa começar a colocar outros caras ali, mas é muito interessante isso também do Palmeiras ter voltado a jogar com 4 zagueiros, mas atacar ali com 3 atrás, com o Felipe Melo fechando, é uma variação tática, é uma inteligência do Abel em você ter as duas formações em uma só. Então eu acho que o Palmeiras, se continuar assim, tem tudo para progredir, tem tudo para evoluir. Eu espero que seja isso que aconteça com o Palmeiras. E tá aí, relatamos o que aconteceu na semana de Copa do Brasil para Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Palmeiras e Santos em situações favoráveis. São Paulo e Corinthians correndo atrás do placar. Infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio e quero agradecer a participação dos meus companheiros Guilherme Campos e Thiago Bayer. Se despede da galera aí, Guilherme. Bom, galera, muito obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado que no próximo episódio a gente vai repercutir a rodada do Brasileirão do final de semana, viu? Thiago Bayer, faça suas honras. Se despede da galera. Gente, me despeço aqui. Muito obrigado por hoje. Foi um debate muito legal. A única ressalva que eu vou fazer é para vocês terem um pouco de paciência com o nosso Instagram, que a gente teve uns probleminhas aí, mas logo logo a gente tá voltando com muito conteúdo, muita coisa legal lá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom destaque do Thiago, bem lembrado. Galera, nos desculpe aí pelo Instagram. Em breve terá novidades e muitas novidades para vocês. Então tenha calma que logo mais nosso Instagram estará em funcionamento normal. Beleza? Eu despeço de vocês também. Muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez com o Virada Paulista Podcast. E até breve. Fui!